Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade e hoje é dia da gente falar de Cabala, mais um pouco sobre isso. Por quê? Porque muita gente pergunta, Léo, eu quero estudar Cabala, por onde eu começo? Bem, primeiro você precisa se responder, qual Cabala você quer estudar? A gente tradicionalmente ouve falar da Cabala como algo judaico, que nasceu no seio do judaísmo, né, que é o lado místico do judaísmo, mas não é bem assim. Existem vários tipos de cabalas diferentes e hoje a gente vai explicar um pouquinho mais sobre elas. Mas não esqueça de entrar lá no nosso projeto do Catarse, catarse.me/arcanosmenores. É o nosso projeto para finalizar o tarô, agora proporcionando para vocês o tarô completo, com os arcanos menores. Foram selecionados 8 artistas, cada artista está cuidando de uma parte desse projeto. Enfim, cada nível de apadrinhamento lá desse projeto você vai ter uma categoria que vai te dar prêmios, e um desses prêmios, inclusive, é um curso de Cabala para falar sobre os caminhos. Então, se você gosta desse assunto, é uma boa oportunidade de você ter esse curso por um preço muito menor de quando ele for lançado oficialmente para todo mundo, beleza? Então, voltando aqui para nossa Cabala, a gente aprendeu em alguns vídeos do canal, ou talvez na vida, ou talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso, mas a Cabala, tradicionalmente, ela faz parte da mística judaica. Para alguns judeus, ela é uma ciência matemática que ajuda a explicar os segredos do universo. Para outros judeus, ela é o lado místico, que vai ajudar a interpretar as escrituras sagradas e tirar dali as mensagens divinas que estão ali codificadas de alguma forma. Além disso, a Cabala também é uma forma de um regulador de comportamento ético e moral dentro de uma sociedade, no caso a sociedade judaica. Mas existe muita polêmica sobre a origem da Cabala. Muitos dizem que a Cabala ela não é puramente judaica. Ela teve uma influência da Babilônia, do Egito, onde os judeus ficaram e passaram algum tempo lá. Por exemplo, a gente estudando história sabe que os judeus passaram um tempo no cativeiro na Babilônia e lá eles aprenderam uma série de coisas sobre deuses e esses deuses levaram os judeus a se tornarem monoteístas. Alguns estudos mais modernos já mostram que Abraão, o patriarca das 3 grandes religiões monoteístas, ele era enoteísta, ou seja, ele acreditava que existiam vários deuses diferentes, mas ele só prestava culto a um desses deuses, que era Jeová. E aí, a partir daí, nasce, como consequência desse culto único a um deus, a ideia do monoteísmo. Mas, de novo, são hipóteses modernas, estudos que estão levando a isso, então é algo a ser considerado aqui no nosso caminho. Mas vamos voltar à influência. A gente falou da influência babilônica, egípcia. Os judeus tiveram muita influência mágico-religiosa desses povos e provavelmente isso acabou transparecendo de algum jeito dentro da Cabala. Para você que já estudou zoroastrismo, religião babilônica, os mitos babilônicos, também um pouco dos livros dos mortos, dos egípcios, vai ver que se você olhar para a Cabala, muita coisa vai bater, vai ser análoga. Então é difícil dizer que realmente não tenha tido uma influência. Mas a Cabala, como a gente conhece, ela é algo que foi estruturado e organizado pelos judeus. Mas existem outros tipos de Cabala que podem ter vindo antes ou depois da Cabala judaica. Um exemplo é a Cabala pitagórica. A Cabala pitagórica, basicamente, é uma Cabala que usa a matemática e a geometria. A matemática, porque ela relaciona os números com as letras, assim como os cabalistas judeus fazem, e daí tiram números e cada número desse ganha um significado especial para trazer uma das virtudes. Como a numerologia pitagórica vai do 1 ao 9, sendo que o 10 é o recomeço do ciclo, a gente pode pensar nas esferas da Cabala, que são justamente de 1 a 9, de Keter a Yesod. E a gente tem o 10, que seria Malhut, o reino, que seria a coroa da criação do próximo nível. Seria Keter do próximo nível. Ou seja, de 1 a 9, eu tenho os 9 números representando uma virtude divina, e o 10 seria o reinício do ciclo, ou numa oitava maior, ou numa oitava menor, enfim. Numerologia pitagórica encaixaria dessa forma para explicar as esferas. E ao mesmo tempo você tem a geometria na construção de certos desenhos que podem representar uma esfera, uma conjunção dessas esferas, e aí isso faz com que a gente consiga também, através de triângulos, de hexágonos, de pentágonos, trazer significados para o combinado entre as esferas. Na Idade Média, quando os judeus estavam ali junto com os cristãos, eles começaram a ensinar para os cristãos a Cabala. Isso vai abrir algumas vertentes, vai abrir uma boa influência da Cabala dentro da alquimia e também, através de linhas rosacrucianas, a gente vai ter a Cabala Rosa Cruz. Existiam, principalmente na França, muitas escolas rosacrucianas,
uma delas, inclusive, vai criar a sua própria linha de cabala rosacruciana, e essa cabala vai ter uma forte influência judaico-cristã, ou seja, ela é o conjunto da cabala judaica com influências de crenças cristãs que vão se juntar. E esse sincretismo vai gerar uma cabala que vai ser usada dentro da Rosa Cruz, principalmente. O que essa cabala judaico-cristã vai ter de diferente? Bem, ela vai ter algumas influências cristãs, como eu disse, ou seja, algumas orações vão ser trazidas para dentro, algumas práticas cristãs, como por exemplo a comunhão, podem ser trazidas para dentro da cabala. Então, além de você estudar a cabala no lado judaico, essas ordens rosacruzes, principalmente as martinistas, vão ter uma influência cristã muito forte dentro disso. E aí eu tô falando, claro, de um cristianismo mais primitivo, não tão católico, um cristianismo mais místico, vamos dizer assim, que vai levar em conta coisas como a ressurreição, que alguns cabalistas não acreditam, mas dentro de uma cabala judaico-cristã, a versão da reencarnação para eles ganha uma roupagem diferente, porque a gente está falando da ressurreição da própria carne. Então existe todo um simbolismo de como essa carne é renovada, de como é que esse corpo ele é refeito, reestruturado para que a vida eterna seja dada a esse cabalista. Daí então a gente teve essa divisão, né, do martinismo, das ordens rosacrucianas que foram para uma cabala mais Rosacruz, mas a gente teve a alquimia, e da alquimia vai nascer uma nova cabala, que é a cabala hermética. A alquimia vai se valer da astrologia, da cabala, do hermetismo, e as ordens herméticas que vão surgir ali no século XIX vão usar isso como base para poder fundar a sua filosofia esotérico-mística. E essa filosofia vai ter como uma das bases a cabala. Só que para o ocidental, a cabala tradicional judaica, com as suas meditações, com as suas posições corporais, com seus tipos de magia muito específicos para a egrégora cabalista judaica, não vai servir para o ocidental. Então ordens, por exemplo, como a Golden Dawn, vão adaptar isso, vão transformar isso, fazer uma releitura mais moderna para poder usar essa cabala diferente e vão batizar essa cabala de cabala hermética, visto que ela vai ter influência do hermetismo, principalmente dos papiros mágicos gregos. Então essa vai ser uma cabala que vai trazer vários elementos diferentes para dentro da cabala normal. Se a cabala normal trabalha lá com as 10 esferas, com as 10 virtudes divinas, quando a gente fala de encaixar um deus dentro de uma dessas esferas, para que ele seja uma representação arquetípica daquela esfera, nada mais a gente está fazendo do que se valer desse hermetismo. Ou seja, os papiros mágicos gregos trabalhavam com vários deuses diferentes, várias entidades diferentes, juntas para conseguir um propósito, e são considerados corpo importante da filosofia hermética. Então quando a gente transpõe isso para uma ordem como a Golden Dawn, essa influência dos papiros faz com que a Kabbalah se torne muito mais um gabarito para validar se realmente aqueles atos mágicos, aqueles deuses, aqueles rituais se encaixam dentro de uma estrutura divina. E hoje em dia a gente consegue ter acesso a muito da Cabala hermética, da Cabala pitagórica, da Cabala rosacruciana, dependendo de que ordem você tá, de que livro que você compra, você vai ter acesso a esses conhecimentos. E dentro da própria Cabala judaica, você não tem uma única cabala, você tem coisas que são essenciais a todos, que se ligam a todos os estudantes, mas você tem, por exemplo, ravis ou rabinos que têm visões diferentes de interpretações de textos, e é por isso que você tem os midrashim, que são, por exemplo, textos que trabalham essas interpretações. Você tem o Talmud, você tem o Zohar, que são textos que vão te ajudar a entender a Cabala, a entender a Torá, principalmente, né, o grande livro sagrado dos judeus, mas é bem bacana porque existem, por exemplo, rabinos como Baal Shem Tov ou como Isaac Luria, que tinham visões diferentes do entendimento da Cabala e que escreveram seus manuscritos, seus textos para falar dessas visões. Então, mesmo a Cabala judaica, quando você for estudar, você vai perceber que ela tem uma série de variações com relação a como as pessoas entendem isso. Então, quando alguém te perguntar se você estuda Cabala, você falar, estudo tal Cabala, ou estudo tais cabalas. Ou quando você se pergunta, não, eu quero estudar cabala, por onde eu começo? Depende, qual é o tipo de cabala que você quer estudar? Quer a hermética? Talvez o livro da John Fortune seja um bom começo. Quer a judaica? Talvez procurar um professor, um rabino que possa te ensinar a judaica. Se for a Rosa Cruz, procurar uma ordem martinista para aprender essa cabala rosacruciana. Se for a pitagórica,
pouco mais difícil, porque são escolas muito mais fechadas e difíceis para achar isso, mas existem esses caminhos, inclusive existia até uma Cabalá templária. Os templários também faziam uso da sua Cabalá ali um pouco diferente, que era uma Cabalá judaico-cristã, tinha muito influência judaica dentro do pensamento cristão dos templários, enfim, existe uma série delas. Se você tiver afim de aprender, procura um rabino ou começa a ler os livros da John Fortune, o Cabala Mística, vai te dar uma boa porta de abertura. Ou se você quiser ir para um negócio mais hardcore, pega o Zohar, que ele é um livro que vai interpretar ali muitas das coisas cabalísticas. Depois vai para o Sefer Yetzirah, que vai te ajudar também a entender mais profundamente as esferas e outras ideias da Cabalá. Enfim, livros tem bastante, material tem bastante, mas é bem importante que nesse caminho, principalmente o da Cabalá, porque não é um caminho simples, não é um caminho fácil, que você tenha um professor, alguém para te ensinar. Então fica aí o convite para você fazer os nossos cursos no canal, Introdução à Cabalá, e agora com o nosso financiamento coletivo, apoiar o projeto para que tenha um curso novo de Cabalá, falando das 22 letras, falando sobre a meditação sobre elas, os números, como é que isso a gente interpreta simbolicamente e principalmente como é que a gente usa isso na prática para melhorar o nosso dia a dia, para melhorar a nossa vida e trazer mais abundância, trazer essas coisas que a gente tem aí no mundo e que a gente pode atrair para nós. A Cabalá tem uma ideia muito particular com relação a isso. Isso não é um problema para a Cabalá. Se está aí disponível, a gente pode se valer disso. E ela é uma das ferramentas que ensinam a fazer isso. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, liga o sininho para você receber notificação. Lembra que a gente tem vídeo toda segunda, quarta e sexta. Segunda e sexta são os conteúdos gravados. Quarta-feira a nossa live sempre às 20h30 aqui no canal. Se você está chegando agora, seja bem-vindo. Se você já é de casa, já sabe que eu vou mandar para você agora esfirras amorosas e cabalistas. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!